Quero que você acompanhe comigo a leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21, no capítulo de número 15, perdão. Nós leremos do verso 21 ao verso de número 28. Mateus, capítulo 15, do 21 ao 28, o texto que nós trabalhamos na semana passada e continuaremos estudando, continuaremos falando acerca deste texto nessa semana. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher de Cananéia natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus então respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Fé de qualidade, ela amadurece. Fé de qualidade, ela amadurece. Qual é o tipo de fé que agrada a Deus? É a fé de qualidade. Semana passada nós trabalhamos esse texto e nós vimos que fé de qualidade é que está acompanhada de arrependimento, de conteúdo, de perseverança, de humildade, de transformação. Mas uma fé assim, ela não nasce do dia para a noite, não acontece num passe de mágica, num piscar de olhos, num estralar de dedos. Fé de qualidade, ela amadurece. Deus, pela graça, Ele a planta em nós e também pela graça, Ele amadurece. Mas como, pastor? Talvez você se pergunte e me pergunte como que Deus amadurece essa fé, pastor? A maturação da fé é algo saboroso, doloroso talvez, sim, igual a maturação da picanha, leva tempo, porém o resultado é impressionante. A história dessa mulher cananeia nos ensina como Deus amadurece a fé do seu povo amado, ensinando-nos a andar pelo que não se vê, como Paulo descreve lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso de número 18, tornando assim nobre essa fé, tornando essa fé uma fé de qualidade. O que a princípio parece ser como uma imobilidade, indiferença, uma insensibilidade de Jesus, até mesmo um insulto meio preconceituoso, no fundo era um amor de extrema e profunda qualidade, da melhor qualidade, da mais alta qualidade. O autor de Hebreus vai dizer assim, lá no capítulo de número 12, na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, ela produz fruto de justiça e de paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, meus irmãos, a despeito desta palavra, eu te convido para olhar para o texto de Mateus e vermos, tentar enxergar como o Senhor amorosamente prova e amadurece a fé do seu povo, prova e amadurece a nossa fé. 3 são os fatores mais relevantes do processo de maturação da fé que eu gostaria de trabalhar com você nessa noite. Primeiro fator
é que a maturação da fé, ela se dá pelo silêncio cortante de Deus. A maturação da fé se dá pelo silêncio cortante de Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Perceba agora, mas Jesus não lhe respondeu palavra. O silêncio, ele é um instrumento cortante. Assim como o bisturi pode matar ou pode curar, o silêncio também é assim. Depende da forma com que o bisturi é usado, depende da forma que o silêncio é usado. Ele pode dar vida ou ele pode destruir. E Deus, com precisão cirúrgica, Ele sabe como ninguém usar o silêncio para cortar onde precisa ser cortado, fazendo sangrar o que precisa ser expurgado. Porém, nas mãos de pecadores como nós, o silêncio corta e faz sangrar até a morte o coração dos amantes. Veja, por exemplo, a situação de muitos lares. Cônjuges que não se falam, pais e filhos que não se conversam, irmãos que se afastam, parentes que nem trocam palavras. O mesmo acontece nas igrejas, entre amigos, no trabalho, em toda parte. Homens e mulheres silenciam-se por crueldade, muitas vezes é pelo temor de se exporem, ferem com silêncio para não serem feridos ao se relacionarem com o próximo. Por maldade não falam, fazem greve de palavras por pirraça, fazem greve de palavras por vingança, por crueldade. Em nossas mãos o silêncio é capaz de matar lentamente, causando hemorragias fatais na alma de outras pessoas. Quem corta com o silêncio também morre. Quem corta com o silêncio também morre, assim como a abelha morre ao deixar o seu ferrão. Quem corta com o silêncio vai perdendo pedaços do seu coração, mas Deus não. Deus não é assim. Ele sabe como usar o silêncio. O silêncio de Deus nunca é por vingança, não é sinal de crueldade, não é fruto de pirraça. Sim, o silêncio de Deus é cortante e faz sangrar, mas não mata, é preciso, ele é cirúrgico. Antes, o silêncio de Deus tem como objetivo remover da alma o pecado, a incredulidade, toda e qualquer transgressão ou iniquidade. O silêncio de Deus, ele é cirúrgico. E isso é muito claro nesse texto. Veja, Deus soberanamente arquiteta o encontro. Ao dizer que Jesus se retira para as proximidades de Jerusalém, a palavra é para a região de Tiro e Sidom, Mateus ele está nos dizendo algo de extrema importância. Essa é a única vez que o Senhor, durante o seu ministério, ele sai da região dos judeus para terras dos gentios. O Evangelho quer mostrar que Deus ele veio para buscar e salvar os perdidos de todas as regiões, de todos os locais. Outro fato que nos é revelado é a soberania de Deus arquitetando esse encontro entre Jesus e essa mulher cananeia. É a expressão que Mateus ele usa para iniciar o verso. Veja, saindo daquele lugar, Jesus ele retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Em outras versões está assim: eis que uma mulher cananeia natural dali veio a ele. Deus ele prepara os encontros para atrair a si e salvar o seu povo. A iniciativa dele, somada à sua graça irresistível, nos faz ir pela fé. Deus ele graciosamente amadurece a fé. Veja, essa mulher é uma filha do sofrimento. Nada e nem ninguém consegue libertar a sua filha que sofria horrores nas garras de um demônio que a afligia. Veja isso no verso de número 22. Aquela era uma região de grande envolvimento com sistemas religiosos demoníacos e, consequentemente, a possessão demoníaca dali era algo muito comum. E desesperada, depois de ter abusado do pecado, depois de colher e sofrer as consequências, depois de tentar tudo e não conseguir nada, a mãe ela corre e clama
com gritos a Jesus por misericórdia sobre ela e sobre a sua filha. Tal atitude é um ato de fé. Sabe por quê? Naqueles dias, na região de Canaã, cada grupo tinha sua divindade específica. A mulher, portanto, desde criança havia sido ensinada sobre outros deuses, sobre um Deus de outro povo. Jesus era o Salvador judeu, não gentil. Astarote era a deusa dela, portanto, todos deveriam tê-la desencorajado, dizendo-lhe que Jesus não podia, não atenderia o seu desejo. A mulher cananeia, no entanto, ela vai contra a cultura do seu povo, contra a conversa dos seus pares, contra a controvérsia que estava na sua cabeça e deu um passo de fé na direção de Jesus. Com fé, ela vai à pessoa certa. Veja o verso de número 22. Ela vai no lugar certo, aos pés de Jesus, com a postura correta, pela fé. Na hora certa, ela vai correndo e com motivação certa em busca de misericórdia. Ela fala: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Note, porém, a reação chocante por parte do Senhor. Jesus não lhe disse uma palavra. Como assim? Que contraste! Como Deus é capaz de responder com silêncio absoluto a uma reação de fé como a dessa mulher? Mas Deus, Ele age assim, meus irmãos. Deus, Ele age assim, minhas irmãs, sobre o silêncio de Deus. O pastor presbiteriano escocês do século 17, Samuel Rutherford, ele escreve exatamente assim: o silêncio de Deus é o ingrediente mais amargo que o cristão tem que beber no cálice do seu sofrimento. Ele é para o cristão o que há de mais próximo do inferno na terra. Escrevendo para sua esposa, Lutero certa vez expressou com muita sinceridade a sua angústia diante do silêncio de Deus, dizendo: estou com muito medo diante do tamanho do silêncio de Deus. Parece que ele está morto. O silêncio de Deus é cortante, mas apenas para os filhos de Deus. Isso já nos diz algo sobre a razão do silêncio de Deus. Descrente, ele não se importa com o silêncio de Deus, ele tem autoconfiança suficiente para seguir com a sua própria vida. Se tudo que lhe ocorrer bem, se todos os seus sonhos forem sendo conquistados conforme o planejado, o ímpio nem ao menos nota a falta de Deus, nem fala com Deus. A voz de Deus não faz falta quando ele está cheio de si, quando as vozes desse mundo lhe instruem e os despista. Quando as migalhas dessa vida satisfazem, quando as trivialidades dessa cultura lhe divertem, quando se é confiante demais de que sabe bem aonde está indo e como chegar sozinho, cheio de ídolos no coração, e nem nota o silêncio de Deus. Mas com um cristão verdadeiro não é assim. Ele não só nota o silêncio de Deus, como também sofre, e sofre muito com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, ele corta a nossa alma, porque nós precisamos da voz de Deus para nos instruir a cada instante, instruir a nossa mente, dirigir os nossos passos, edificar a nossa alma e alegrar o nosso coração. A voz de Deus é indispensável para nós cristãos. Quando Deus faz silêncio, assim como essa mulher cananeia do nosso texto, o cristão não dá as costas para o Senhor. O cristão, ele não abandona as disciplinas espirituais, ele não deixa a fé, ele não deixa a igreja, ele sabe que sem a voz de Deus ele morre. Então, o que o cristão verdadeiro faz? Quanto mais silêncio, mais clamor. Quanto mais silêncio, mais clamor. Quanto mais silêncio, mais perseverança. Quanto mais silêncio,
mas consciência de que sem Deus nós não somos nada e que sem Deus nós sofreremos e morreremos. A fé verdadeira, a fé de qualidade, nunca vira as costas para o Deus que veio ao nosso encontro diante do silêncio do céu. A fé clama por mais e mais comunhão com Deus. O cristão verdadeiro, ele prefere uma palavra de disciplina a um segundo de silêncio do Pai. Assim clama o salmista: apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate, não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. O silêncio de Deus amadurece a nossa fé. E você dirá: mas como? O silêncio de Deus só serve para me esfriar, não me amadurecer. Meu irmão, minha irmã, jamais pense assim. A fé de qualidade, ela é amadurecida pelo silêncio. Funciona assim: tendo provado de tudo e visto que é vão e não satisfaz, tendo vivido pela própria força, desfalecido e tendo experimentado da doce voz de Deus em Cristo, e gostando quando o Senhor se cala, o cristão se desespera diante da amarga realidade que é a vida sem Deus. Então, o cristão verdadeiro clama por mais de Deus. O silêncio do Senhor nos corta e faz sangrar, mas Ele tira de nós toda a autossuficiência, todo orgulho, toda vaidade, toda distração e carnalidade, toda esperança vã, passageira, toda ilusão mundana, até que sobre em nós um coração com apenas fome de Deus. Quando Deus, pelo Espírito, revela a nós que é parte de Cristo estarmos todos perdidos, que neste mundo sem Cristo todos perecemos, padecemos e sofremos, a nossa alma corre para os braços de Jesus, e o silêncio de Deus evidencia ainda mais a nossa necessidade dele. Calvino, ele coloca exatamente assim: pelo conhecimento de si mesmo, da sua própria ignorância, fraqueza, incapacidade, depravação, corrupção, etc. Cada um é não apenas incitado a buscar a Deus, mas até como que conduzido pela mão de Deus. O silêncio de Deus, para quem já provou dele, só acentua um desejo por mais e mais do nosso Senhor e do nosso Salvador. Use, portanto, o silêncio de Deus ao seu favor. O silêncio de Deus, ele amadurece a nossa fé. Segundo ponto importante é que a maturação da fé, ela se dá pela palavra penetrante de Deus. Veja o que acontece a partir do verso 23 e 24. Jesus não respondeu nenhuma palavra, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Que crueldade! Depois do silêncio, uma palavra assim de rejeição. Como assim, Jesus? Por que Jesus ele falou assim? A palavra de Deus, ela tem como objetivo penetrar o peito da gente, transformando e encorajando o nosso coração. Lembre-se que Jesus ele está fora dos limites da cidade, da terra do povo de Deus, entre aspas. Ele está distante de Jerusalém, que supostamente é um lugar onde todos deveriam crer nele, já que ele era o Messias. Mas todos lá fizeram o quê? O rejeitaram. Fora de lá, porém, há uma mulher gentia, que não fazia parte daquele povo, uma cananeia da região Ciro-Fenícia. Ela, ao contrário das ovelhas perdidas de Israel, não rejeita e não o repele. Muito pelo contrário, ela o aceita com fé e clama por misericórdia, chamando-o pelo seu título messiânico, Filho de Davi. Ao dizer que ele havia sido enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, Jesus estava fazendo pelo menos duas coisas com a sua palavra. Primeiro, estava arrancando dessa mulher uma confissão de fé
ainda mais profunda. Note que depois de usar o título messiânico, filho de Davi, ela agora chama de uma forma mais pessoal, Senhor. Veja no verso 25, ou seja, o filho de Davi é o Senhor dela. O Messias é o seu Salvador pessoal. Em segundo lugar, a palavra penetrante de Jesus está usando o exemplo de fé dessa mulher para confrontar os incrédulos fariseus. Enquanto as ovelhas perdidas de Israel, para quem ele havia sido enviado, o rejeitaram, essa mulher cananeia, estrangeira, fora do povo de Israel, o honrava com fé. Mais tarde, toda vez que essa mulher se lembrasse do dia da sua conversão, ela seria encorajada pela forma como Jesus confrontou os incrédulos, honrando a sua fé. A palavra penetrante do Senhor, portanto, ela estimula, ela encoraja a nossa fé. A princípio, porém, ela é repugnante, soa meio radical, parece excludente, mas depois ela se torna doce como mel. Sem a palavra não nasce a fé, sem a palavra não se tem como nutrir a fé que nasceu. A palavra de Deus parece como a vacina. Sabe a vacina, meus irmãos? Demora, né? Aí quando vem, dá aquela dorzinha, né? Aquela picada no braço. Mas serve para nos fortalecer contra o vírus. Da mesma forma, é a palavra do Senhor. Ela demorou porque Jesus encorajou aquela mulher com silêncio. Responde de forma amarga, de forma dolorida, encorajando ainda mais, para que aquela mulher se fortalecesse a sua fé e clamasse ainda mais. A maturação da fé se dá pela palavra penetrante de Deus. Terceiro e último ponto, a maturação da fé, ela se dá pela confrontação humilhante de Deus. Veja, do verso 25 ao 27, a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E essa agora? Meu Deus, quanto mais ele fala, pior parece que vai ficando. Primeiro silêncio, mas ele mostrou o quanto faz falta a voz de Deus. Depois a palavra penetrante, mas ela estimulou e encorajou a fé dessa mulher. E por fim essa humilhação. Afinal, ninguém merece ser chamado de cão. Cão, meus irmãos, cão, cachorro. Como essa confrontação humilhante, hoje diríamos até preconceituosa, poderia contribuir para a maturação da fé. Me diz, como ser chamado de cão poderia nos ajudar a ter uma fé madura, gostosa? Judeus, eles consideravam os gentios como cães selvagens pelo estado da alma dos pecadores. O problema é que eles se achavam superiores. Jesus, porém, chama essa mulher de cachorrinho, de cãozinho domesticado. Em vez de se ofender, ela aceita o termo e vai além, dizendo que, como tal, um cãozinho do Senhor, ela merecia alguma migalha do evangelho que as ovelhas de Israel estavam desperdiçando. Ela falava assim: Senhor, essas ovelhas suas estão desperdiçando, então me dá só um pouquinho, só um farelinho, só uma migalhinha. Para mim já basta. Essa mulher cananeia reconhece a profundidade da impureza do seu coração. Por isso ela aceita ser chamada de cãozinho, sim. Ela sabe que o seu coração é sujo, por isso não merece estar à mesa do Senhor. Não merece estar à mesa do Senhor, e sim abaixo da mesa, só esperando as migalhas caírem. Mas quando ela admite ser suja e pecadora, o Senhor a purifica e a coloca à mesa. Veja como é lindo este quadro. A mulher
veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, me ajuda, a minha filha está endemoniada. E Jesus respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus então respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A lição é que, para ser exaltado pela graça de Deus, é preciso primeiro se humilhar debaixo da sua poderosa e santa mão. Para ser salvo e restaurado, é preciso primeiro que se confesse o pecado e se clame pelo perdão. Gostaria de concluir, de encerrar, falando a respeito dessa maravilhosa graça, a graça de Deus. O que levou aquela mãe a Jesus foi o problema da sua filha. No entanto, perceba, o problema da sua filha só foi tratado depois que o coração da mãe tinha que ser tratado, foi tratado primeiro. O coração da mãe tinha que ser tratado primeiro para depois o assunto, o problema de sua filha ser tratado. A primeira transformação foi no coração daquela mulher e depois na vida da sua filha. Os problemas que nós levamos a Deus nem sempre são as prioridades de Deus, por mais que eles se pareçam prioridades, por mais que sejam legítimos e caros para nós. Primeiro, o Senhor sempre trata o nosso coração. Não se esqueça, meu irmão e minha irmã, porém, que os seus problemas sempre te levarão a Deus. Nossos filhos, cônjuges, parentes, amigos e igreja só serão tratados na medida em que nós formos pessoalmente sendo transformados. Sendo um dom de Deus, Ele mesmo faz nascer e Ele mesmo amadurece a nossa fé. Lembre-se, a maturação da fé se dá pelo silêncio cortante de Deus, ensinando-nos a viver pela fé e desejando mais de Deus. A maturação da fé se dá pela palavra penetrante de Deus, estimulando e encorajando essa fé. A maturação da fé, ela se dá pela confrontação humilhante de Deus, exaltando com graça a nossa fé. Tenha fé, meu irmão, viva pela fé e deixe Deus amadurecer a sua fé. Que Ele assim nos abençoe e que você possa meditar ainda nessas palavras enquanto